Flamengo ganha concorrência árabe por Jorginho. Tem também pais de Bruno Henrique entrando na investigação da Polícia Federal, volante rubro-negro entrando na mira da Inglaterra e atacante que já fez parte do elenco e está emprestado na mira do futebol turco. Tem também as atualizações de Flamengo e Corinthians para esse domingo, os desfalques, provável escalação e o Flamengo com o sinal de alerta ligado na Libertadores. E antes de seguir o vídeo, eu quero saber de você, se você já se inscreveu no canal, se já deu o like e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. E antes de mais nada, eu lembro a você para dar o like no vídeo, para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Também me segue nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Antes de mais nada, vou justificar a vocês esses 2 dias aí de ausência do vídeo da manhã com as notícias. Eu tava lá em São Paulo no feriado, inclusive assisti o jogo do Flamengo, o empate fora de casa lá contra o LDU, no bar onde se reúne a Fla Sampa, que é muito legal lá, o Quintal do Espeto. Não é nada patrocinado, é só dando uma dica lá do Quintal do Espeto lá em São Paulo, acho que é Moema, o bairro, onde se reúne a torcida do Flamengo lá em São Paulo, a Fla Sampa. Bem legal o local, estive por lá, mas peguei essa gripe aqui que vocês estão vendo já pela minha voz. Tô bem caído já há alguns dias e por isso que acabou não tendo vídeo ontem e anteontem, vídeo de notícia pela manhã. Então, vou, antes da gente continuar o vídeo aqui, falar rapidinho a minha percepção sobre o jogo da LDU. O Flamengo finalizou pouco, muito menos do que deveria, mal, mas o resultado foi muito melhor do que poderia ser. Muito pior do que poderia ser, mas muito melhor também do que o pior possível. Vou explicar. O Flamengo tinha uma perspectiva aí de um empate ser um bom resultado. Mas o Flamengo não jogou mal, ele conseguiu até dominar a partida fora de casa. Então, dentro do cenário pré-jogo, o empate foi bom. Mas depois que o jogo começou, ele se configurou de uma forma que pareceu até favorável ao Flamengo, e o Flamengo poderia ter saído com um resultado muito melhor. Então, tem essas duas perspectivas, pré-jogo e durante e pós-jogo. E aí acaba dando aquele sabor amargo, o empate, mas dentro das circunstâncias, por ser na altitude, fora de casa, o empate não foi tão ruim. O Flamengo agora precisa de pelo menos 2 vitórias nesses 3 jogos restantes, porque o Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira, assumiu a liderança do grupo e o Flamengo continua fora da zona de classificação. O Flamengo agora depende de pelo menos 2 vitórias e um empate nas 3 partidas que faltam para ficar como líder do grupo. Para se classificar, creio que 2 vitórias dentro desses 3 jogos seja suficiente. Então vamos acompanhar, porque o sinal de alerta tá ligado na Libertadores e não tá fácil não. O problema do Flamengo no grupo não foi nem o empate lá contra a LDU, foi a derrota em casa contra o Central Córdoba. Isso aí é que tá pegando pro Flamengo. Mas vamos adiantar, porque daqui a pouco minha voz acaba e vamos falar aqui de Flamengo e Corinthians, continuando essa preparação Flamengo aí pro jogo de domingo. O Flamengo tem até uma possibilidade de ter o Alexandre de volta e o Plata também, mas os dois ainda estão se recuperando de lesões e existe aí uma grande chance de Ayrton Lucas voltar a ser titular, continuando essa sequência aí que ele vem tendo, e também o parte do Plata ter aí algum outro jogador como titular, que eu espero que não seja o Michael. Então existe uma grande chance aí de jogar talvez o Luiz Araújo,
talvez mais um volante e adiantando o Gerson novamente. Não sei, não temos ainda certeza de quem entraria nessa vaga, mas o Plata ainda é dúvida e eu acredito que mesmo que ele faça os testes e seja liberado para o jogo, ele não entre direto como titular, porque ele está recuperando desse edema no joelho que tirou ele da partida contra o LDU ainda no aquecimento, que ele sentiu o joelho e acabou não jogando por lá. Então o Flamengo tem essas duas dúvidas aí para o jogo de domingo. Jogo esse que vai ter casa cheia. A carga de ingressos já foi praticamente toda vendida. E aí eu vou ler aqui os detalhes para a partida. Flamengo-Corinthians, domingo às 4 horas, no Maracanã. 50 mil ingressos vendidos. Para os setores norte, oeste inferior e sul inferior, tudo esgotado. E os demais setores com pouquíssimos ingressos disponíveis. Finalmente vamos ter casa cheia em um jogo do Mengão, o que não deve acontecer na Copa do Brasil, no jogo que seria lá na Paraíba, entre Flamengo e Botafogo da Paraíba, que foi vendido para ser disputado lá no Maranhão, por aquele valor recorde de 6 milhões de reais. Só foram vendidos até agora 21 mil ingressos. Falta aí pouco menos de uma semana para a partida no dia 1º de maio. E aí, se não avançar muito nesses números, a tendência é que Flamengo e Botafogo da Paraíba não tenha casa cheia. E aí, vamos mudar de assunto agora, falar de um fato engraçado lá, que o Botafogo perdeu no meio da semana para o Estudiantes, naquele frango bizarro lá que o John tomou. E aí, desculpa, a torcida do Botafogo tá pegando mais no pé ainda do Textor, querendo a saída do Renato Paiva, do treinador. E aí, não é que um torcedor vazou o número de telefone do Textor, e aí a torcida caiu em cima do Textor, cobrando, mandando mensagem todo dia, aí ele teve que cancelar o número e mudar para outro chip, outro número, porque não estava tendo como sustentar a quantidade de gente indo para cima dele. Tudo bem que a torcida do Botafogo, não sei se causaria esse impacto todo no celular dele, não. Tô brincando. É óbvio que a torcida do Botafogo não é uma das grandes do Brasil, mas vazando o número de telefone do dono do clube, com certeza muita gente ia pentelhar. E aí não só botafoguense, provavelmente deve ter tido torcedor de todos os clubes para fazer uma graça lá com o Textor. Então, essa é a notícia aí engraçada sobre o vazamento do número de celular do Textor, a galera indo lá fazer uma graça com o gringo, com o americano. E aí tem agora uma notícia, e a gente vai começar a falar agora de futebol relacionado ao mercado da bola, que eu sei que é a parte que vocês mais gostam aqui no vídeo. Lembrando para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Tem uma informação que a gente vai falar sobre o Jorginho, do mundo árabe de olho nele. Por outro lado, tem um nó sendo desatado essa semana também para a chegada dele ao Flamengo. Mas antes a gente vai falar aqui de um interesse por Carlinhos. Isso mesmo. Informação é de que há um interesse de clubes turcos para levar o Carlinhos pro futebol turco. E o empresário dele, inclusive, que é o mesmo empresário do Igor Jesus do Botafogo, está visitando instalações de clubes por lá na Europa. Tem clube interessado, inclusive, no Igor Jesus, mas tem interesse de alguns clubes por Carlinhos. E existe uma chance até grande do jogador ir parar na Turquia no meio do ano. E para o Flamengo isso é ótimo, porque ele hoje está emprestado para o Vitória, com um valor até relativamente baixo de compra, de opção de compra. Então, ele indo para a Turquia, pode ser que o Flamengo veja um valor pouquinho maior do que o valor que foi estipulado, que, se eu não me engano, foi algo em torno de 500 mil euros para a venda do Carlinhos. Então, vamos acompanhar essa situação aí, porque pode ser que renda mais alguma grana pro Flamengo. E agora tem informação trazida por Vene Casagrande que Everton Araújo é um dos nomes em que o Wolverhampton da Inglaterra
monitora para substituir o João Gomes. João Gomes que deve ir para algum gigante da Inglaterra. O Flamengo receberia uma parte do valor por ser o clube formador. E aí, acontecendo essa transferência, eles ficam sem um volante principal, o primeiro volante, e um dos nomes para substituir o jogador é o Everton Araújo. E aí, a gente sabe que hoje o técnico do Wolverhampton é o Vitor Pereira, isso mesmo, que inclusive tá bem por lá, tá de bem com a torcida, saiu até vídeo dele comemorando em um pub por lá. Então o Vitor Pereira indicou, entre outros nomes, o nome do Everton Araújo, e ele pode ser aí o nome do substituto do João Gomes por lá. E aí o Flamengo ganharia dos dois lados, a venda, o Flamengo teria direito a uma parte, e o Everton Araújo também sendo vendido, o Flamengo ganharia mais algum dinheiro com a venda do jogador. Lembrando que nos últimos meses o Flamengo teve sondagens aí, tanto de Borussia Dortmund quanto de Atlético de Madrid pelo jogador. E ele, por mais que não esteja muito bem nas últimas partidas, ele é um perfil que agrada muito o futebol europeu por ter essa possibilidade de jogar mais recuado como zagueiro, ser um jogador de muita força física e ter... Não dá pra dizer que hoje ele tem um bom passe, mas ele tem uma capacidade boa de jogo. Se for bem trabalhado, ele pode brilhar muito na Europa, sim. E não acho também que o Flamengo se esforçaria muito para segurar, porque ele é novo, tem propostas boas podendo chegar por ele. Então, acho que o Flamengo poderia liberá-lo sem mais dificuldades. É claro, teria que repor com outro volante no elenco. Vamos acompanhar aí para ver no que vai dar essa situação de Everton Araújo. E agora vamos falar de Jorginho. Jorginho tem uma lesão nas costas que aconteceu no início de abril, no dia 4 de abril. O Flamengo vem monitorando de perto essa questão por conta dessa possibilidade aí dele já chegar para jogar o Mundial. E a notícia sobre a lesão é boa. A tendência é que o jogador esteja já começando a transição para o campo nessa última semana de abril, primeira semana de maio, inclusive podendo jogar algumas partidas do fim da temporada europeia. Então, existe uma grande possibilidade de que ele já volte a jogar pelo Arsenal, inclusive em maio. Então, a lesão em si não é um problema. O Flamengo tem monitorado essa lesão dele e não vê como um problema para o Mundial. Por outro lado, existe uma informação de que clube árabe está sondando o jogador. De que existe uma sondagem de um clube árabe para cima do Jorginho, que no discurso do jogador para o Flamengo permanece o mesmo, a palavra dele foi dada, mas hoje é tudo que o Flamengo tem. Tudo que o Flamengo tem hoje é a palavra do Jorginho, do empresário dele. Mas as propostas estão chegando e a gente sabe que o mundo árabe é naquele esquema de sem ter limite de dinheiro. E aí fica sempre aquela pulga atrás da orelha se isso não pode ser um problema para o Flamengo, já que pode chegar um caminhão de dinheiro, ele pode ficar seduzido e vir pro Flamengo, olha, tô voltando atrás, peço desculpas e vou para outro lugar. Então tem essa informação de clube árabe indo para cima do Jorginho, e aí não sei se isso pode ser um problema ou não. No momento a informação existe concorrência, por mais que ele tenha dado a palavra para o Flamengo, já esteja procurando tudo para se estabelecer no Brasil, existe a informação dessa concorrência. E a ver, né? A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade nesse sentido eu trago aqui para vocês. Por outro lado, tem uma informação de ontem do Paparazzo Rubro-Negro dizendo que João Santos, o empresário do Jorginho, se reuniu com o André Bertan, diretor do Arsenal, para falar sobre a liberação do jogador no fim da temporada europeia. E aí houve um sucesso nessa conversa. Eles chegaram a um acordo para o Jorginho de fato ser liberado no fim da temporada, claro que com aquela compensação, que não vai ser paga pelo Arsenal. O Flamengo deve arcar
com parte desse valor que ele receberia para compensar o Jorginho por essa falta de férias e por esse não cumprimento do contrato com o Arsenal, que vai tirar dele esse prêmio de fidelidade, mas aí o Flamengo vai arcar com pelo menos parte desse valor que ele receberia. Então, tem esse outro lado que dá a informação mais positiva em relação a desatar esse nó que tinha com o Arsenal. Isso aí já foi resolvido, já tinha sido pré-resolvido, mas agora com essa reunião pessoalmente entre o João Santos, empresário do Jorginho, e André Bertan, o diretor do Arsenal, tá tudo certo em relação à liberação. Falta agora a gente ter certeza de que o mundo árabe não vai seduzir o Jorginho para, de fato, a gente reforçar a informação de que tá tudo certo. A palavra do Jorginho hoje diz que tá de fato tudo certo, mas a gente tem que aguardar mais algumas semanas para ter a certeza disso. Fato é que o Jorginho precisa correr para chegar ao Flamengo entre fim de maio e início de junho e já estar apto a jogar o Mundial, caso ele queira jogar esse torneio, porque o Flamengo tem esse objetivo, mas a gente sabe que o jogador, voltando de lesão, chegando com apenas 2 semanas para se preparar, pode ser que não seja suficiente para jogar o torneio. E eu quero ouvir de vocês todos os assuntos que a gente abordou aqui hoje. Qual é a sua opinião? Jorginho, vale a pena esse esforço todo que o Flamengo está fazendo? Se valer, faz sentido correr para ele jogar o Mundial voltando de lesão? Ou o Flamengo deve apostar em outras peças de meio campo que ele já tem no elenco? Everton Araújo, se chega hoje essa proposta do Wolverhampton, você aceitaria? Qual seria o valor mínimo que você aceitaria para a contratação do Everton Araújo hoje? Carlinhos, você venderia? Essa aí eu tô perguntando só para ver os comentários, se aquelas piadas, né? Eu pago até o Uber, vou no aeroporto para levar. Então tem toda aquela brincadeira pro Carlinhos, porque eu tenho certeza que se chegar uma proposta da Turquia, todo rubro-negro venderia o Carlinhos, porque a passagem dele no Flamengo foi realmente bizonha. E por hoje era isso. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo, se você já se inscreveu no canal, já deu o seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado. Já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.